Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Motivação, superação e motivação. Nosso objetivo desse podcast é motivar aquelas pessoas que não conseguem superar traumas, objetivo. Nós estamos aqui para mostrar que as coisas, a vida não é fácil. Exemplos de pessoas que já passaram por isso, superou. E hoje, com o depoimento deles, vai motivar cada um de vocês que está em casa, parente que está precisando. Aí nós vamos fazer isso. Eu sou o Fábio. Sou a Raine Passos. Estamos aqui com o convidado especial, nosso professor Carlos Maia, que vai falar um pouco da sua vida, do passado dele, que foi uma vida difícil, e hoje em dia está colhendo o que ele plantou através do seu esforço. Seja bem-vindo, seu Carlos, muito obrigado por sua presença. E a história dele, né, com o nosso tema, superação e motivação, ele vai contar um pouco da sua infância, né, e até agora, o momento que ele está, né. Boa tarde a todos, eu me chamo Carlos Alberto Freire Maia, eu sou nascido no dia 27 de abril, foi uma quinta-feira meu nascimento, em 1968. Eu sou o primeiro filho de 11. São 11 filhos. Meu pai, lavrador. Minha mãe, dona de casa. Nós somos vianenses, mas nós não somos da sede do município. Nós somos de um povoado distantes, quase 22 quilômetros da sede do município de Viana. E você teve muita dificuldade na sua infância? A dificuldade de uma pessoa que nasce em 1968 em um povoado distante 22 quilômetros da sede de um município pobre da Baixada Maranhense, isso é inerente a todas as pessoas que nascem lá. Dificuldade, com certeza, nós tínhamos e até hoje a gente enfrenta, né? Mas naquele período era muito mais difícil. E o apoio, assim, o senhor cresceu com sua família, teve base, assim, só da sua família, ou teve alguém, assim, próximo, que não era da família, que teve, assim, que deu suporte? Na realidade, eu tive apoio e suporte de muita gente. Como eu falei, eu nasci na zona rural do município de Viana. E naquele período, 1968, digamos, já chegando 70 e um pouquinho, a idade que eu já estava para ir para a escola, a dificuldade era muito grande. Sim. Nós não tínhamos escola praticamente nas zonas rurais do município. Então, os apoios que eu tive de pessoas conhecidas do meu pai, parentes, às vezes compadre, e meu pai me trazia para morar na casa dessas pessoas, que era na sede do município, para mim poder fazer o meu ensino fundamental e, consequentemente, logo depois o ensino médio. Então, tem muitas pessoas que me apoiaram nessa minha caminhada, entendeu? Tios, eu lembro de várias pessoas, uma tia minha, tia Natividade, que eu morei muito tempo com ela, na casa dela, então eu só retornava para minha casa nas férias. Sim. As férias escolares eu retornava. Mas essa dificuldade que tinha de estudo mesmo, você teve outra oportunidade para largar o estudo e trabalhar com muitos tiveram essa oportunidade pela e largaram? Dificuldade que a gente tinha, a dificuldade era muito grande. Para você ter uma ideia, esse povoado chamado Caru não dá 22 quilômetros, são 21 quilômetros e pouco da sede lá do município de Viana. Então, para você chegar na sede, esse período, era um dia inteiro de viagem. Você viajava um pouco de cavalo, né? Chegava, que quem conhece a Baixada Maranhense, a cidade de Viana, ela é cercada por lagos, e a gente chegava num povoado chamado Estrela. Lá a gente pegava as lanchinhas, que são umas lanchinhas típicas lá da localidade chamada Igaritéis. E a gente pegava essa lanchinha lá para 1h da tarde e ia chegar em Viana 5 horas. Então a dificuldade era muito grande para você retornar ao seu povoado. Então por isso eu ficava o período de estudo todo. Só voltava nas férias. Entendeu? Então eu morava... Primeiro eu vim morar com essa tia Natividade, que ela era irmã do meu pai. Sim. E ela tinha só 2 filhos e eu fiquei lá muito tempo. Não lembro certo tempo. Depois ela veio para São Luís. Eu já passei para casa de uma outra tia, que eu não poderia vir para cá, para São Luís. Aí fiquei também na casa da outra tia. Depois essa tia viajou
Eu passei para casa de um pessoal lá em Viana que eram muito conhecidos meus pais. Eles tinham propriedade lá na zona rural e meu pai tomava de conta dessa propriedade deles. E esse pessoal são evangélicos até hoje. O senhor já faleceu. E eu ficava lá, eles tinham comércio, eu tomava de conta. Esse senhor, ele morava no tempo nos Estados Unidos, trabalhava lá, e a esposa com os filhos moravam em Viana. E eu trabalhava no comércio, aquela coisa. Depois esse pessoal vieram para São Luís. Eu estava concluindo o ensino fundamental para ir para o ensino médio, aí fui para a casa de um compadre do meu pai. Casa das filhas, dos filhos do compadre do meu pai. E essa família, ela me abraçou como irmãos até hoje, e eles me têm como irmão mesmo, né? Então lá eu já saí do fundamental indo para o ensino médio. Aí lá tudo deu uma clareada, deu uma melhorada para mim. Prosperou. Isso. Aí o senhor entrou para a faculdade, né? Ainda tem um caminho, assim, ainda tem um caminho longo até a faculdade, até a faculdade. Foi assim, aí eu vim para São Luís, isso para casa de uma tia, 1988, final de 88 para 1989. Sim. Essa minha tia morava num bairro que existe hoje chamado Vila Conceição do Coroadinho. Esse período que eu vim para cá, o bairro Coroadinho era aquele bairro que tinha um estigma. Era como um dos mais, na realidade era um dos mais violentos daí. Violento. Entendeu? Então você tinha tudo para entrar no mundo. Para entrar. E a casa da minha tia, na realidade, é um casebre. Tinha as paredes de tijolo, mas ele era coberto de telha brasilite. Só que minha tia, ela morava com um senhor muito trabalhador. Ele era pedreiro mesmo, de mão cheia, só que ele tinha um problema, assim, dele que ele bebia muito, um pouco alcoólatra. Só que esse senhor, ele tinha uma visão de mundo muito grande. Era uma pessoa honesta, direito. E eu chego até a me emocionar, desculpa. Não, porque ele me dava muito conselho. Ele me levava para trabalhar com ele nas obras e chegava para mim e dizia: não, tu não vai ficar aqui. Tu é muito inteligente, rapaz. Você sabe, eu te conheço. Então era um cara que era pedreiro, né, semi-analfabeto, mas era um cara do bem, entendeu? Então, através daí, eu sabia que existia faculdade e tinha aquele pensamento de fazer faculdade. Mas através dessa força que ele me dava, ele dizia: mestre, tu vai ser alguém, entendeu? Você vai ser alguém na vida. Você não pode ficar aqui. E eu lembro um belo dia, ele me deu folga, um dia de semana. Não, hoje tu não vai. Vai procurar um emprego para ti, porque você veio e você tem o segundo grau, que se chamava na época, né? Era importante. Era, seu Francisco. E vai procurar emprego. Eu saí hoje com o pai meu, saímos procurando emprego aí. Eu lembro que eu fui do quilômetro 0 do aeroporto até lá na Lumar caminhando. Pode estar. Ninguém quer andar mais. Não conseguimos emprego. Voltamos. E no outro dia era sábado, eu saí e arrumei um emprego. Aí o emprego que arrumei foi vender purificador de água. Tava na febre. Passei quase um mês, vendi um. Quebrou a firma. Vendi um purificador de água. Tudo bem, mas não desisti. Voltei a trabalhar de pedreiro, aí de ajudante de pedreiro, aí teve uma prova para uma loja de departamento aqui em São Luís. Eu acho que eu posso dizer o nome da loja, né? O Armazém Paraíba. Sim. Aí fiz a prova. Na Rua Grande, é uma loja de departamento. Aí passei na prova lá, só que eu tô um cara... Aí o moço lá diz: ó, tu vem te apresentar tal dia. Tal. Eu digo: cheguei em casa, você é vendedor da Armazém Paraíba. Quando eu chego lá, que eu vou lá pro cara, não sei por que carga d'água, né? Ele chegou: olha, só que nós não temos vaga para vendedor. Passou na prova, mas tu vai ser contínuo. Contínuo é aquele cara que leva o recado, leva não sei o quê. Naquele tempo tinha as impressoras, a gente levava de uma loja para outra e no final do expediente você ia varrer a loja. E eu tinha o quê? Tudo bem, aceito. E nisso eu passei 2 anos lá nessa atividade, depois eles me colocaram para vendedor. Aí eu melhorei
Já ganhava um pouco mais, que era comissão, melhorei de vida. E morava na casa da minha tia, que morava várias outras primos, parentes, e a casa não tinha aquelas condições para me estudar. Sim. Dito isso, eu encontro um colega meu no... Só para fechar, Não, pode eu encontro um concluir. colega A história meu tá ali, bonita. perto do 24BC, que esse colega meu é colega de infância. Hoje ele faleceu, ele era tenente da Polícia Militar, se formou e era engenheiro e agrônomo e faleceu, infelizmente. Rapaz, tu tá onde? Meu irmão, quanto tempo que eu não te vejo? Você não quer... Aí eu falei onde eu estava morando e tal. Rapaz, tu não quer morar comigo? Cara, eu vou fazer cursinho agora, pré-vestibular. Aquele período também o cursinho era uma febre aqui na ilha, né? Rapaz, vamos. É assim, é uma kitnet na casa da minha tia. E vai ser bom. Tranquilo, aí eu fui essa kitnet lá. E lá que eu comecei, de fato, a estudar para fazer o vestibular da UFMA. Nesse tempo só tinha a UFMA e o EMA, né? E isso. E A UFMA e o IEM ainda não tinham começado a aparecer as faculdades Olha, particulares. a briga era grande. Então, Fábio, então eu fui, trabalhava à noite, era o último a sair do comércio, porque tinha que varrer, deixar arrumado, e vinha para um cursinho que tinha ali jantava no Sesc, e vinha sopa, e vinha para os cursinhos. E eu odiava verdura, essas coisas, quando morava no interior. E vinha para o cursinho à noite, chegava em casa muito cansado e tal, mas fui naquele negócio e prestei 4 vestibulares, 3 na UFMA e 1 na UEMA e não passei. Mas nos animou. Não desanimei, não desisti. Não, de fé, Esse período eu já tinha conseguido a minha esposa, que eu sou casado há 32 anos. Minha esposa é lá de Viena também e eu já estava namorando com ela e praticamente noivo. E nesse período do vestibular que eu fiz, que eu fui aprovado, eu já morava com a minha esposa. Eu era casado. E como eu morava com ela, era casado, aí continuei trabalhando tal, de loja, aquela coisa. Depois mudei para uma outra loja, saí de Paraíba, mudei para outra loja. E vai que eu fiz o vestibular para geografia. E eu digo, rapaz, são 18 concorrentes para uma vaga. Vamos lá, né? Aí fiz geografia, licenciatura, aí consegui ser aprovado em 12º lugar, acho que quase 40 vagas, 25 vagas, fiquei em 12º lugar para geografia, e eu tive que sair de trabalhar. Minha esposa já tinha formação em contabilidade lá pela UFM, e ela, não, eu vou te segurar, nós vamos te ajudar, e você vai estudar, que o meu curso de geografia lá era à tarde. E fui para a UFMA, aí eu digo, não, mas eu não vou deixar tudo na conta. Já tinha filho, minha filha, Gabi, mais velha. Aí eu fui ser sacoleiro. Você sabe o que é sacoleiro, né? Pegava o ônibus daqui 5 da tarde para ir para Fortaleza, para comprar roupa, sapato, era Fortaleza, era Minas, era São Paulo, tudo eu viajava para comprar. E fui ser sacoleiro. Aí meu pai também ainda estava vivo, no interior me ajudava. Eu fui sacoleiro, fui vender roupa, fui vender para os amigos, fui vender sapato. E com isso, eu entrei em 2000, eu já entrei tarde. Eu já entrei tarde na faculdade. Devido à dificuldade, né, que eu tive na vida, né? Então eu entrei em 2002. E eu saí com 4 anos certinho, em 2006. Sim. Então essa foi a minha história para poder entrar na faculdade. A partir daí, o senhor começou a fazer a faculdade? Fiz a faculdade, faltando 1 ano para me formar, eu fiz um seletivo no SESI. Não, esse negócio de sacoleiro está me cansando, eu não tinha um lucro muito grande, era dificuldade também para me ter tempo para estudar, para vender. Fiz um seletivo no SESI, Serviço Social da Indústria. E para os meus melhores amigos foram meus concorrentes lá no seletivo. Hoje um é médico, formado em medicina, a outra é geógrafo, que trabalha também na prefeitura de São Luís. Fomos lá e tal, passando todos, nós éramos meio CDF lá na UFM, todos os 3 passaram na prova escrita, aí fomos para a prova prática. Não sei eles escolheram uma aula lá, eu escolhi uma aula, eu lembro bem que era o tema Amazonas, falando sobre Amazonas. Sim. E eu fui muito bem na aula mesmo. Tanto é que depois eles vieram eu fiquei com dó. Mas eles são meus amigos até hoje.
Dr. Luiz Gonzaga e Aline Regina. E eu passei no seletivo do SESI e fui ser professor. Fui dar aula na PUEJA, nas indústrias, dava aula para todos os funcionários das indústrias, Merck, Oleama, nesse tempo tinha Oleama, tal, e trabalhava também dentro do Senai mesmo. E daí eu deslanchei na minha carreira. Tudo melhorou. Tinha um salário razoável, tudo ajuda. E daí, quando chegou, faltando... Isso, quando eu passei no seletivo do SESI, faltava mais ou menos 1 ano para me formar. Faltando 2 meses, uns 5 meses antes de eu me formar, teve um concurso para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E o rapaz, vou passar na minha área de geografia, e fiz. Faltando 2 para eu fui aprovado. Estava na lista ambiental, faltando 2 meses para me formar. Aí falei com o diretor do departamento, falei com o professor, que é professor da UEM até hoje, o professor Luiz Jorge, muito meu amigo, e sabia da minha história, e não, nós vamos te dar tipo uma declaração e tu faz, se tu for chamar. Aí eu passei lá no concurso da SEMA. Aí fui o primeirinho da minha turma a defender a monografia. Defender a monografia e assumi na SEMA. Pouco tempo depois, eu acho que uns 4 meses, pouco tempo teve um concurso para professor. E eu tinha um maior terror, medo de eu sair da faculdade e não trabalhar na minha área. Por quê? O que vai valer? Aí fiz para professor da Rede Estadual de Ensino, passei. Eu sou professor. Olha aí, ó. É um exemplo que mesmo com as dificuldades, né, nunca deixou de buscar oportunidade, né? Porque se fosse outra pessoa, ia se acomodar ali, né? Ah, já estou com esse serviço aqui, então vou ficar aqui, não tenho como ter outra oportunidade, preciso trabalhar, preciso focar nessa área. Então a gente vê um exemplo aí, né? Ou senão ele poderia, como ele começou aquele bairro que era violento, entre aspas, ele podia estar no mundo da bandidagem. Eu morava nesse período que eu estudava para o vestibular, grande parte eu morei no bairro de Fátima, Rua da Guimarães de Desterro. Nessa kitnet que esse meu colega me levou, e eu só vivia... Quando não tinha nada para fazer, eu ficava sentado assim no portãozinho lá, e a galera passava os reggae para as pedras. Carlitinho, ele me chama de Carlinhos. Você não vai? Então, não, tô aqui sentado. E hoje eu encontro os colegas, rapaz, ainda bem que tu puxou por esse lado. É tão bom tu falar essa tua história de vida, porque essa geração nossa agora, do 2000, 99, não tem um exemplo desse. Vê como hoje em dia tá tão fácil, tu pode ir em qualquer faculdade, tu estuda. Antigamente tu brigou por uma vaga e conseguiu, e hoje desiste fácil. É bonito alguém olhar essa história, olhar e se inspirar. Poxa, ele conseguiu, ele foi em 3 vezes, tentou 4 vezes uma faculdade, conseguiu, hoje é um professor, hoje é funcionário público. É bom, bonito, por isso que o objetivo desse nosso podcast é para isso, para incentivar essas pessoas, não desistir, que a vida não foi fácil antigamente. Hoje está razoável, mas antigamente foi muito difícil. Bonito sua história, hoje em dia você está colhendo tudo que você plantou. Muito bonito, seu Carlos. E com toda essa história, qual foi o momento mais desafiador da sua vida? Assim, em relação à minha vida pessoal... Assim, desde aquela época, sim, agora, entendeu? A partir sim, do momento que você já, se reergueu, né? Já tá, escreveu uma nova história. Eu tive muitos momentos bons, assim. Por exemplo, eu assumi uma gestão de uma regional da educação, que eu era responsável pela educação de 12 municípios, ensino médio. Fui gestor da regional da educação de Rosário, que pega Santa Rita, Bacabeira, Rosário, Juscelino, vai até Barreirinhas. Então, são 12 municípios. Foi um desafio para mim. Eu achava que, meu Deus, eu pedia muita sabedoria para Deus, porque eu achava que, mesmo com todo o estudo que eu tenho, eu sou pós-graduado e tudo, eu achava que ia ser uma meta inatingível. Sim. Entretanto, eu obtive muito êxito. A gente sempre, num trabalho desse, a gente tem falhas, tem dificuldade, mas eu tive um êxito. Tanto tive êxito, meu trabalho foi muito bom. Quando eu entrei, o secretário de Educação era Felipe Camarão, e ele não me conhecia. Eu fui colocado por uns colegas meus da SAGE, da Secretaria, Subsecretaria de Ensino, que me conheciam meu trabalho de professor e me fizeram
Essa proposta eu aceitei. Quando me apresentaram para ele não, tudo bem, nós vamos dar a oportunidade. Depois de 6 anos que eu trabalhei lá, que eu saí, ele me ligou, o governador já era Brandão e um prefeito pediu o cargo para colocar, que eu acho muito justo, né? Que o cargo não é da gente. E ele me ligou de São Paulo, Felipe. Carlinhos, tu quer ir para onde agora? Eu até ri com ele, para me dar mais férias, que eu estou muito cansado. Ele, tudo bem, descansa e depois tu vem quando tu quiser. E eu trabalho com ele na articulação política do vice-governador. Entendeu? Porque acreditou no meu trabalho e viu meu trabalho que foi esse. Mas como você perguntou, o momento mais difícil mesmo assim, não foi um momento que eu, digamos assim, que eu fiquei depressivo. Não fiquei depressivo, mas um momento difícil. Tiveram 2. Ao certo foi a morte da minha mãe, depois, primeiro do meu pai, mas logo em seguida, depois de 6 meses da minha mãe, que são momentos difíceis, né? Mas eu, como um cristão, bom cristão, a gente sabe que eles não morreram, né? Que tem uma nova vida e tudo, e a gente acredita fielmente nisso. Mas o momento mais, assim, para mim, ultimamente, foi que eu tive um diagnóstico de CA, né? Esse período que eu passei na regional, eu passei 6 anos sem me cuidar de saúde, sem ir no urologista. E eu foi por acaso, coisa de Deus mesmo. Se eu tenho certeza absoluta, acredito e sei que foi dele mesmo. Um compadre meu muito querido adoeceu, ficou com um problema de próstata e ficou internado. E eu fui visitá-lo e ficar com ele um dia no hospital. Nessa doença dele, a minha filha começou a me questionar. Pai, por que o senhor não vai no médico? Pai, o senhor está com 6 anos que não vai no médico. Pai, vai no médico. E eu do nada pego o telefone e marco uma consulta para mim. E fui. E os primeiros exames de sangue, aquela coisa, deu tudo bacana e eu fiquei alegre. Só que na saída do consultório o médico disse, cara, muita gente boa, doutor Everto Domingues, ser humano maravilhoso, além de um bom profissional. Sério, não chamou não? Carlinhos, começou logo a me chamar de Carlinhos, já por causa da minha estatura, né? Disse, nós vamos fazer um exame mais detalhado. Porque aí ele já tinha visto que já tinha algo de errado ali, né, naqueles exames. Isso. Aí passou um PSA. E o normal do PSA, se eu estou enganado, é abaixo de 4. Aí o meu deu 9,5. Aí nisso aí ele vai, nós vamos para outro exame, aquele exame de toque, que muitos homens têm preconceito. Para vocês que não tem nada a ver. É se cuidar. Isso. Aí fomos para o toque, ele encontrou algo de fato, como a senhora falou, errado. Aí fomos para a biópsia. Aí daí o diagnóstico foi câncer. E o câncer mais perverso, maligno que tinha. E quando pegou essa resposta? Eu fiquei tranquilo. Foi? Eu fiquei, rapaz, incrível. Eu rezo muito. É um de fé. Sim, eu rezo muito. Fé. E Deus Deus já me livrou tanta coisa. Me livrou assim, me ajudou em tanta coisa. Ele está sendo até hoje muito benevolente comigo. Eu não mereço tanto. Entendeu? Porque não mereço tanto. Mas Deus aí, tranquilo. Sobre o tratamento, como o senhor lidou com, assim, com o tratamento? Aí ele deu o diagnóstico, né? Quando eu cheguei em casa, eu acho que o peso maior foi para minha família. Aí, o tratamento é esse. Seu caso é cirurgia. Não tem como não ser cirurgia. Pela localização do tumor, você vai ter que fazer a cirurgia. Aí pronto, marcamos cirurgia. Vai fazer 1 ano agora da minha cirurgia, dia 28. Fazia 1 ano. Aí eu fui. Mas eu lhe falo, com toda sinceridade, o que eu mais pedia para Deus, eu não quero fazer radioterapia nem quimioterapia. Não quero. Quero que o Senhor me livre de radioterapia e quimioterapia. E quando eu fiz a cirurgia, e na primeira biópsia que saiu o resultado, o doutor viu, tirou, até colocou nas redes sociais dele, que ele ficava tão feliz quando vinha um paciente que ele fazia a cirurgia e era curado. E eu fiquei 100% curado. Graças a Deus. Então, mas eu não abaixei a cabeça. Sim. Certo? E a gente, na nossa vida, a gente tem esse tipo de superação. Então, no caso, a cirurgia já foi o suficiente, não precisou do tratamento, né? Não, foi suficiente.
Porque quando você faz a cirurgia de próstata, algumas situações você tem, às vezes você tem aquela incontinência urinária severa. Eu não tive ela tão severa, logicamente, que eu tive um pouco. Mas Sim. só que eu tratei com remédio, né? Você tem disfunção erétil, você tem uma série de coisas. Então isso tudo foi tratado com remédio. Que bom. Mas o problema maior, que era o câncer mesmo, isso aí Esse é o... saiu. Nessa época, Pode terminar, pode ficar. nessa época que você descobriu, né, sobre o CA, chegou a afetar a sua vida profissional, pessoal? Você tá com uma patologia dessa, né, que é grave, né? Logicamente que afeta tanto sua vida, a vida pessoal, como a vida. Você vai se cuidar, você vai procurar mais tempo que você vai ter que fazer exame, entendeu? Então, a profissional foi mais tranquilo, né? Que como eu sou funcionário público, eu posso tirar licença para me tratar, entendeu? Sim. A pessoal teve alguns, assim, eu notava minha filha, principalmente ela é muito ligada comigo, eu tenho um filho, tem a minha filha que é mais velha. Então, os dois são muito ligados, carinhosos, a minha esposa também, eu me dou muito bem em casa. E eu notava que eles ficavam tristes, só que eles não tentavam repassar para mim, mas eu já tenho uma idade já boa, percebe. Já conhece. E minha família, a família da minha esposa, ela é muito católica também, aí vinha, dava aquela força. Meus irmãos, todo mundo, e aí como é que vai ser? Quem soube, né, as pessoas... E eu não escondi. Eu acho que você tendo um problema desse aí, não adianta você esconder. Você não vai botar no outdoor. Você não adianta você esconder. Mas fica de exemplo para esses hoje senhores, eu já estou quase chegando na idade também de fazer, ficar exemplo, se antecipar o tratamento ou fazer o diagnóstico antes, seria muito mais que deixar para trás, porque o homem é muito orgulhoso. Sim, o homem é muito orgulhoso. Eu dou até testemunho, Fábio, nos eventos, nos palestras. Eu dou muita palestra, entendeu? Eu trabalho com, por exemplo, eu sou do movimento da Igreja Católica do Terço dos Homens. Eu sempre que posso, eu dou esse... São senhores, né? Então a gente precisa se cuidar do que você está dando trabalho para as outras pessoas. Sim. Eu acho bonito esse testemunho. Hoje está dizendo, eu estou curado, graças a Deus. Eu já conheci pessoas que não escapou, não teve chance. Alguns teve suicídio, que eu conheci, teve suicídio, fez, porque quando eu já estava avançado. Sim. Aí, pois, esse exemplo que você está dando é bonito. O exemplo a pessoa hoje em dia que está acompanhando a gente, falar, papai, vovô, vamos fazer o tratamento, vamos lá, ver, acaba esse preconceito de, vou me atender, não, tem outras formas de descobrir, de saber o exame, sem ser como uma pessoa pensa. O homem é muito orgulhoso sobre isso. Isso é bonito você estar falando, que hoje em dia vai abrir mais visões dos homens sobre isso aí. Pois é. A gente enfoca sempre quando a gente está falando que, por exemplo, eu falo muito para os meus parentes, porque todos são do interior. Então eu digo, você vai para a cidade para trabalhar e para estudar, mas você vai para trabalhar e para estudar. Você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo. Entendeu? Eu morava em bairro de Fátima, primeiro no Coroadinho, depois bairro de Fátima, que é bairro que são bairros festeiros. Sim. Não digo que você não tem que se divertir. Você tem que ter o lazer. Todo ser humano tem que ter o lazer. Mas o seu objetivo principal, qual é? É vencer na vida. Então, o cara que é pobre lá do interior, tu não tem uma outra saída. A única saída que você tem é através do estudo. Então, eu sempre coloquei isso também. E esse colega meu que eu falei para vocês, que a gente foi morar lá em Kitnet, que ele passou no concurso da Polícia Militar, depois foi engenheiro agrônomo, e por fim estava fazendo até direito, era um cara muito estudioso. E então o foco dele, o objetivo era isso. Então Deus foi muito bom que me colocou nas pessoas, com as pessoas que me inspiravam, entendeu? Mas eu tive na infância dificuldade justamente por isso, porque eu não morava com minha mãe. Sempre morei longe da minha mãe, dos meus pais. E olhar só de 6 em 6 meses que olhar. Às vezes eu passava o ano inteiro. Então essa era a minha dificuldade maior. Tá? De estar com a minha mãe ali, que mãe é mãe, né? Ela tratada apesar das pessoas
assim, que eu morei nas casas, de não, muitas das vezes, ou quase todas as vezes, não terem me tratado mal, tudo. Mas não é como mãe. Você, morando em uma casa alheia, você vai lá, você estudar de manhã, você nunca chega no horário na sua escola. Sim. Porque você tem alguma coisa que você tem que fazer ali, vai varrer alguma coisa, vai limpar o banheiro. Não que seja errado, você tem que ter disciplina também. Que morar de favor. Entretanto, você não é como tua mãe. Farda, você com sua mãe, você vai andar de fardazinha, arrumada, bonitinha. Eu nem. E a gente não tinha condição mesmo. Eu lembro que na minha formatura do ensino fundamental para o ensino médio, o meu pai vendeu um saco de farinha para mim comprar um calçado, que naquele tempo a gente chamava de conga. Conga. Porque todo mundo ia de conga, eu tive que comprar uma conga. Conga preta. Ele vendeu um saco de farinha para mim comprar conga, para mim ir para a formatura, porque eu tinha que estar na formatura com essa conga. Então, isso para uma criança, ela afeta o psicológico também. Se você não tiver Deus do seu lado, não tiver o instinto de superação, tudo. É por isso que muita gente vem do interior, vem para cá, garotos, rapazes novos, e descambam para o mundo das drogas e do cara. O que está acontecendo hoje em dia. Não é? Porque não tem uma família por trás, não tem uma pessoa que tem a cabeça. A minha família, meu pai, apesar de ser da zona rural, na realidade, toda a família do meu pai faleceu com 82 anos. Toda a família do meu pai, eles são descendentes de escravos. Lá no interior de Viana, nós temos um povoado chamado Livramento dos Maias, uma região quilombola, é só parente que mora lá. Então, meu pai tinha um pavor de eu sofrer na mão. Ele só me entregava para quem ele confiava. Só que era aquele cara semi-analfabeto, que ele tinha apenas o ensino fundamental, incompleto, mas era, como é que eu digo, na vida ele era um gênio. Porque se fosse um outro, vai ficar aqui no interior, me ajudar na roça. Na roça vai trabalhar, entendeu? Vai botar para trabalhar comigo. Isso, vai me ajudar. Mas o pensamento dele não era esse, o pensamento dele era de... Geralmente os pais também pensam isso, né? Sim. Eu não quero que meu filho passe aquilo que eu já passei. Então, meu pai foi isso. O meu pai, digo assim, na minha vitória, né, de estudo que eu já tive, o meu pai foi o principal responsável. Que bom. E tu conseguiu honrar, né? O sonho dele, o objetivo dele. Ele ainda viu parte, né? Eu não tinha casa, morei em Quitinheiro, como você sabe, morei em casa ali. Hoje eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho meus empregos, eu sou arrimo de família. Arrimo de família é aquela pessoa, não é que sustente tua família, mas eu sou mais velho de 11 irmãos. A minha irmã mais nova, ela é professora do IEM, e ela terminou de ser criada por mim, porque meus pais faleceram um perto do outro, como eu falei para vocês, e ela veio morar na minha casa, já na minha casa. E ela, hoje em dia, ela é formada em Química, ela tem mestrado, é uma pessoa que estuda. Entendeu? Então, Fábio, amiga, o estudo é a chave de tudo. Com toda essa história, né, que o senhor está falando, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor faria algo diferente? Ou o senhor, vou deixar minha história porque com ela eu consegui meu objetivo? Você sabe que todo jovem é imaturo. Eu agora que eu já tenho 57 anos, eu penso assim muitas vezes, rapaz, eu fiz muitas besteiras, algumas coisas, mas coisa de jovem mesmo, né? Imaturidade, faz e tudo. Se eu fosse voltar atrás de alguma coisa da minha vida, eu acho que eu pediria para ficar um tempo que às vezes eu tinha tempo, principalmente quando eu comecei a namorar em Viana, eu tinha tempo de ir para casa dos meus pais na zona rural e não ia para ficar com eles. Hoje eu tenho muita saudade, eu lembro muito, entendeu? De meus pais, quando ficavam fazendo aquelas farinhadas com meus tios.
Às vezes meu pai ia vindo e dizia, rapaz, tu nunca mais foi longe de mim, Pretinho, o que foi contigo? Eu fico assim, eu tenho muita saudade. Era só isso. Que tempo que eu não fiquei mais com meus pais, que às vezes eu tinha. E hoje em dia os jovens estão do lado dos pais, não estão respeitando o amor que o pai tem, a preocupação, pai, para eles ali é besteira, Sim. do nada. Tem a oportunidade e jogo fora. Verdade. Você é um grande exemplo. Muito obrigado por sua participação. Que esse exemplo você já, para o mundo todo olhar, se inspirar. Esses jovens estão começando agora, os que estão querendo desistir, inspirar. Hoje em dia, os pais de família que estão ouvindo sua palavra, sua operação, da doença, que você seja um grande exemplo para o mundo todo. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade de contar um pouquinho da minha vida, né? E que as pessoas que, por acaso, nos escutarem, nos ouvirem, é que repensem, né? Porque a vida é muito boa. Que por mais que a gente tenha dificuldades, né, nunca deixar de tentar, né? Sim. Isso é o mais importante. Você tem que ter foco, você tem que ter persistência. Eu não sou, ó, foram 3 concursos que eu passei, né, algumas coisas, me formei, né, sou pós-graduado, eu não sou um cara inteligente. Sou inteligente. Esforçado. Eu sou um cara que eu fui estudioso e sempre tive um objetivo e colocava esse objetivo como foco. Se você focar, tiver disciplina, é igual jogador de futebol. Sim. Você tem que ter disciplina. E uma das maiores virtudes também que para você vencer na vida, você tem que ser correto. As pessoas que me deram a oportunidade, todas eu fui muito correto. Todas quando me vejam, me veem como filho. Até pessoas mesmo, quando eu cheguei aqui em São Luís e fui trabalhar em comércio e tudo, as pessoas sempre quando me encontram, me veem como filho. Então você tem que ser correto com as pessoas. Isso é uma virtude que também ela faz com que você tenha sorte e seja bem objetivo e realmente consiga aquilo que você deseja. Então, nós estamos concluindo agora. Vocês estão em casa, acompanhe, divulgue mais esse nosso trabalho, que vai vir mais histórias emocionantes, histórias reais, para você que está em casa com depressão, precisando de ouvir uma palavra dessa. Nós vamos vir mais trabalho, mas precisa mais de você divulgar. Divulgue, que nós vamos estar aqui com mais conteúdo. Amém? Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, agradecer sua participação, tá? Com sua linda história, né? Uma história aí, nosso tema, né? De superação e motivação. E que isso aí possa abrir a mente, né? Das pessoas. Que hoje, como o próprio Fábio já falou, né? No começo, que hoje qualquer motivo já é um motivo para desistir, né? Sim. Então, que as pessoas venham com isso, né? Abrir mais a mente. É isso aí.